Olá, turma! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Hoje nós iremos estar iniciando a unidade 7, Solo, a base de muitas vidas. Hoje nós iremos estar estudando da página 4 à página 11. Por favor, estejam com o livro nas respectivas páginas 4 a 11. Vamos lá? Vamos estudar? Você já deve ter se perguntado do que é feito o solo, não é? O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Então, lembramos que a crosta terrestre é a camada mais externa. Vocês lembram que a camada mais externa do nosso planeta nós temos o núcleo, depois nós temos o manto e a crosta terrestre. E é na parte mais de fora da camada superficial da crosta terrestre que vamos encontrar o solo. O solo é um recurso fundamental para a nossa vida e é nele que podemos caminhar, construir nossas vidas e muitos animais, plantas conseguem se desenvolverem. E é neste capítulo que vamos conhecer melhor o solo, para que serve. E agora eu quero que vocês estejam me acompanhando no livro, na página número 4, temos um texto. A gente vai ler ele e depois estaremos conversando sobre as questões relacionadas ao texto. Página número 4. Vamos para a seção de GAI. Leia o texto com muita atenção. Debaixo de uma floresta muito antiga, dentro da terra, aninhada no solo fértil próximo à superfície, vivia uma família de minhocas. Certa noite, os três, o pai, a mãe e o filhinho, sentaram-se à mesa para fazer sua refeição de todos os dias. Terra! Estavam começando a comer quando o minhoquinho, de olhos arregalados para o prato à sua frente, cuspiu o que tinha na boca e berrou: "Tenho cabelo na minha terra! Tenho cabelo na minha terra!" E era verdade. Lá estava o cabelo, claro como o sol, para quem quisesse ver. "Detesto ser minhoca", falou o minhoquinho. "Estamos embaixo de todo mundo." Quero que vocês estejam agora me acompanhando no livro, na página 4. Eu irei ler um texto e depois iremos estar discutindo sobre as questões relacionadas ao texto. Leia o texto com atenção. Debaixo de uma floresta muito antiga, dentro da terra, aninhada no solo fértil, próximo à superfície, vivia uma família de minhocas. Certa noite, os três, o pai, a mãe e o filhinho, sentaram-se à mesa para fazer sua refeição de todos os dias. Terra! Estavam começando a comer quando o minhoquinho, de olhos arregalados para o prato à sua frente, cuspiu o que tinha na boca e berrou: "Tenho um cabelo na minha terra! Tenho um cabelo na minha terra!" E era verdade. Lá estava o cabelo, claro como o sol, para quem quisesse ver. "Detesto ser minhoca", falou o minhoquinho. "Estamos embaixo de todo mundo. Somos o último escalão da cadeia alimentar. Comida de passarinho, isca para a pescaria, que vida é essa? Me digam." "Nunca saímos para nadar, para acampar, para uma caminhada, nada." "Que droga! Só vamos para a superfície da terra quando a água da chuva nos obriga a sair." "Ah, e além do mais, eu já ia esquecendo. Comemos terra. Terra no café da manhã, terra no almoço, terra no jantar, terra, terra, terra. E agora, ainda por cima, aparece um cabelo na minha terra. Detesto ser minhoca." E agora? Vamos responder as questões? Vocês gostaram da historinha? Vamos responder as questões. Número 1. Minhoquinho disse que as minhocas só comem terra. O que há na terra que alimenta as minhocas? O que vocês acham? O que elas comem? O que elas se alimentam? Número 2. Por qual motivo as minhocas saem do solo quando chove muito? Vocês sabem me dizer por quê? Número 3. Além das minhocas, que outros seres vivem no solo? Vocês sabem, além das minhocas, quais são os outros seres que vivem no solo? Acredito que todos saibam. Feito isso, a gente vai discutir as questões juntamente com vocês. Existem diversos tipos de solo
E o que diferencia são a composição, a textura e a coloração de cada um deles. E também o solo ele possui seus componentes, que são as partículas de rocha, matéria orgânica, água e o ar. Vamos para a página número 5. O que são partículas de rocha? As partículas de rocha, gente, elas são aqueles pequenos pedaços de pedra que elas se desprendem das rochas e aí elas se transformam em pedrinhas minúsculas e ali ela vai compor o solo. Nós também temos a matéria orgânica, que é a parte formada pelos restos dos seres vivos, como as folhas secas que caem da árvore, então elas se transformam em matéria orgânica. Os frutos apodrecidos que caem das árvores também. E também nós temos os animais, os restos dos animais, como as minhocas, as plantas e os animais. E a água? A água são aqueles que apresentam pequena quantidade. Exemplo, a água passa entre as partículas de rocha e a matéria orgânica absorve a água e mantém a umidade do solo. O ar, assim como a água, o ar fica armazenado entre as partículas de rocha e o material orgânico que forma o solo. E os pedaços criados pelo ar, ele facilitam a passagem desses seres vivos. Vamos para a página número 8. De onde vem o solo? Observe a imagem, nós temos a imagem de duas crianças, elas estão correndo. Nós temos a primeira imagem, observe aí, nós temos a número 1. As rochas são o principal componente do solo, como a ação do sol, do vento, da água, dos seres vivos. As rochas vão se desgastando no decorrer dos tempos, em pequenos fragmentos e se desprendem e são carregados para outros lugares. A número 2, nós temos os pedaços das rochas desgastadas que espalham pelo ambiente e misturam com os micro-organismos. O solo é essa mistura que se forma no decorrer de milhares de anos. Quanto maiores fragmentos se acumulam, maiores são as chances de se desenvolverem seres vivos e o aumento da quantidade de matéria orgânica no solo. Nós temos aí, no início do processo de transformação, uma rocha. Na página 6, vocês estão observando aí na imagem, vejam a imagem, nós temos de onde vem o solo. A número 1, as rochas são o principal componente do solo, com a ação do sol, do vento, da água e dos seres vivos. As rochas vão se desgastando no decorrer do tempo, pequenos fragmentos se desprendem e são carregados para outros lugares. Como os pedaços das rochas desgastadas se espalham pelo ambiente e se misturam com os micro-organismos, a matéria orgânica, a água, o solo, é essa mistura que faz se formar no decorrer de milhares de anos. Vocês lembram que no início a Terra era somente muito quente, depois de milhares e milhares de anos começou a chover e aí foi formada as rochas, os oceanos. Então, quanto mais fragmentos se acumulam, maiores são as chances de se desenvolverem os seres vivos e aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo. A número 3, no início de processo de transformação de uma rocha em solo, apenas a parte superior da rocha se desgasta, pois está mais exposta aos efeitos da temperatura. Vocês podem estar observando na imagem, nós temos 3 imagens com 3 tipos diferentes de rochas, que podem dar origem a diferentes tipos de solos. E além disso, dependendo do clima e dos seres vivos da região, os solos eles podem ser organizados do mesmo tipo de rocha. Assim, existe uma grande variedade de solos, como você já falei anteriormente. Então, existe uma grande variedade de diferentes tipos de solo. E dependendo do clima e dos seres da região. Na página 8, todos com o livro na página 8, nós temos tipos de solo. Então, se compararmos os solos de diferentes lugares, nós veremos que eles são pelo menos um pouco diferentes entre si. Então, isso é devido a diferenças no tamanho das partículas e na cor. Vocês estão observando aí essa lupa. Percebam que as partículas, elas compõem são diferentes tamanhos e diferentes texturas. Vejam na imagem. Temos cores diferenciadas, tamanhos variados e os solos também eles podem apresentar cores diferentes. Vocês podem estar observando ao lado da lupa
as cores dos diversos tipos de solo. Nós temos 3 tipos de solos aí. Vocês estão observando as partículas de cada uma delas. Na quantidade de água também. Os solos eles podem apresentar ser secos, apresentar umidade. Estão percebendo aí? E nós temos o solo arenoso, argiloso também. O solo arenoso ele apresenta menor quantidade de matéria orgânica, que é o solo umífero. Observem aí, nós temos o solo arenoso, aquele solo que tem mais areia, né, a letra A, o arenoso, e o solo umífero, aquele que tem mais, que ele é mais úmido. E essas variações no tamanho e na quantidade dos componentes dos solos influenciam em sua permeabilidade, na porosidade e na fertilidade. O que significa a permeabilidade? Que é a capacidade do solo deixar a água passar. E a porosidade está relacionada com a quantidade de ar existente entre as partículas do solo. Quanto maior o espaço entre as partículas, maior é a quantidade de ar e mais poroso é o solo. Temos na página número 8 a fertilidade, que está relacionada com a quantidade de matéria orgânica do solo, né? Nós também temos as características do solo, são os tipos de solo, que são o solo, como eu já falei anteriormente, arenoso, argiloso e umífero. O arenoso eles são permeáveis, os porosos, né? Então que eles, por onde a água passa, eles têm mais facilidade, então tem mais areia, né, nesse tipo de solo. O solo argiloso apresenta bastante argila em sua composição. E os umíferos apresentam grande quantidade de humus, sendo bastante férteis e quantidade ideal de água. Observe as imagens aí no livro de vocês, na página número 9. E você sabia que os humus resultam da decodificação de restos de animais e plantas? Sim. Então, os solos umíferos, eles são o quê? Eles são as fezes das minhocas, eles são as fezes dos animais, das misturas de plantas. Então, esses são os solos umíferos. Então, vocês estão observando aí, nós temos os exemplos de solos arenoso, argiloso e o umífero. E os tipos e suas características, eles dependem muito de região, da construção de prédios, para a página número 10, né? Agora você vai fazer uma pesquisa, vai estar providenciando os 3 tipos de solo, e aí vai observar se realmente ele é argiloso, arenoso, se realmente serve para você moldar ele. E aí você vai estar escrevendo quais são as características dele e se você gostou e o que você está observando sobre o solo que você encontrou. A número 1, página 10, nós temos o formato de uma pizza aí com 4 componentes que formam o solo: a água, o ar, partículas de rocha e a matéria orgânica. Letra A. Qual componente do solo a maior quantidade nessa amostra? Observem aí, é a partículas de rocha, então temos a maior quantidade. Número 1, seção lápis na mão. Você está observando aí, nós temos uma representação, um formato de pizza. Nós temos 4 componentes que compõem o solo. Nós temos a água, o ar, a matéria orgânica e a partícula de rocha. Qual componente do solo há em maior quantidade nessa amostra? Então, você vai estar observando qual é a maior, e aí você está escrevendo, que é a partículas de rocha. Número 10, letra B. Considerando que a amostra contém uma quantidade razoável de água, podemos afirmar que é um solo com alta permeabilidade. Justifique sua resposta. Então, que é a capacidade que a água tem de passar entre as partículas de rocha e a matéria orgânica. Então, permeabilidade é isso. Página número 11, a número 2, vocês vão estar enumerando de acordo com a ordem correta, né, na formação do solo. Então, vocês vão estar enumerando do número 1 ao número 4. A número 3, o excesso de áreas asfaltadas e pavimentadas de uma cidade pode causar alargamentos? Observe a imagem ao lado e explique por que isso acontece. Por que isso acontece? Será que o carro vai conseguir andar no asfalto?
Então, vocês vão estar justificando o porquê que isso acontece. Número 4. Marque um X na alternativa que completa a frase corretamente. Para que as plantas de uma horta cresçam saudáveis, o tipo de solo mais indicado é aquele que contém grande quantidade de areia, água e pouca matéria orgânica e uma quantidade moderada de água e ar. Então, vocês agora vão estar respondendo as questões de vocês.